mas eu decido se você vai sentar ou ficar em pé, você não é mais livre para decidir se vai ficar sentado ou em pé. É como as decisões do Alexandre de Moraes. Todos os absurdos. Ele coloca lá a palavra defesa da democracia. E tem débil mental que acredita que é pela defesa da democracia. Pelos monumentos e edifícios políticos mais importantes, você tem material didático, livro para crianças, e você aprende desde cedo a frase "We the people", nós o povo. No Brasil a gente não tem nada disso. A Constituição diz que todo poder emana do povo. Mas o STF já interpretou que a verdade é todo poder mama do povo. E nós é que ficamos de joelhos. Então, nós não somos uma federação e tudo que vem acontecendo deixa de ser, vai tirando os fiapos de federação que a gente tinha. Os fiapos eram a autonomia tributária, o fiapo que nós tínhamos também era o da segurança pública. As polícias militar e civil, elas eram coordenadas, não, ainda são coordenadas e chefiadas no âmbito do governo do Estado. Com a reforma, através da PEC da segurança, vai-se, de certa maneira, retirar dos estados o poder de decisão da ação das polícias. E o que isso traz? Isso traz que o presidente da República vai ser mais poderoso, vai ser tão poderoso quanto qualquer general do regime de 1964. Ele vai poder interferir em todas as regras de segurança pública. E se esse presidente for de esquerda, vai haver uma tolerância ao crime e uma criminalização da ação policial danada. E a nossa insegurança, a insegurança do povo que sai na rua, do povo que pega ônibus, do povo que tem medo e não pode falar no celular na calçada, essa só vai aumentar. Então a PEC da segurança, ela vai destruir esse último fiapo de federação que existe no Brasil. Isso é preocupante demais. O texto ainda diz, né, que vai se criar um órgão central, e esse órgão central ele vai estabelecer as coordenadas de ação das polícias do Brasil inteiro, sem retirar a autonomia dos estados. Aí são as palavras vazias. Como é que você vai fazer uma coordenação nacional sem retirar a autonomia dos estados? São coisas impossíveis. Não é porque eu falei que eu não vou retirar a autonomia que isso vai acontecer. Se eu te falar, você é livre para ficar sentado ou em pé, mas eu decido se você vai sentar ou ficar em pé, você não é mais livre para decidir se vai ficar sentado ou em pé. É como as decisões do Alexandre de Moraes. Todos os absurdos. Ele coloca lá a palavra defesa da democracia. E tem débil mental que acredita que é pela defesa da democracia. Qualquer medida que repreenda o povo no seu poder de crítica é uma medida contra a democracia. Do grego demos, o grego arcaico eram muitos, depois foi usada para se referir aos cidadãos, que eram muitos, e kratos, poder. Poder do povo. Poder do cidadão. Poder diluído em muitos. E que poder era esse? Ora, a democracia surge em Atenas, o modelo, no século VI a.C. E o que aconteceu naquele século VI a.C.? Alguns anos antes, algumas décadas antes, inaugurou-se não, porque todo mundo sempre parou para pensar desde que o ser humano é ser humano. Batizou-se e começou-se a sistematizar
a filosofia, que é o parar para pensar as coisas. Que em outros povos, todas as respostas de onde viemos, porque viemos, para onde vamos, porque o sol nasce e se põe, porque a lua ela vai mudando os seus aspectos no céu, porque chove, porque não chove. Antes tudo era respondido pelos livros sagrados. E a Grécia, que era um povo de entrepostos comerciais, que lidavam, portanto, com povos de diversas culturas e diversas religiões, povo esse, grego, que não tinha uma religião como os outros povos. Na Grécia, nós temos a religião olímpica, que é uma religião poética e não existe um livro sagrado. Esse poder, portanto, quando o grego entreposto marítimo via uma explicação diferente da outra para um mesmo fenômeno, ele começava a duvidar, a estranhar. E desse estranhamento ele se pergunta o que é e busca uma resposta verdadeira, que valha para a universalidade, que valha para um povo, que valha para outro, que valha para ele mesmo. E ele começa a observar a natureza e as coisas do universo, e daí nasce a filosofia. Então é esse poder de criticar, de propor, de contestar, de querer saber porquê, de duvidar, que é o poder do homem grego no século VI a.C. Portanto, a democracia é o poder de criticar, sugerir, duvidar. Então não é porque uma decisão fala: eu lhe proíbo de criticar as urnas eletrônicas, eu lhe proíbo de duvidar das urnas eletrônicas em nome da democracia, que isso vai ser uma decisão democrática, porque não é. A não ser que se mude a história. Esse é o problema da PEC da segurança pública, o fim da federação. E o PEC do fim da escala 6x1 é o verdadeiro caos. O Brasil é um país que 25%, um quarto da população, vive do auxílio do governo. 12% da população paga imposto de renda. Nós vamos ver o fim da escala 6x1. Isso vai afetar escritórios? Geralmente não, porque já se trabalha de segunda a sexta. Mas nós devemos lembrar que existem indústrias e empresas que trabalham 24 horas, 7 dias por semana. Como no caso dos hospitais. Um hospital não vai fechar no sábado e domingo, porque nós vamos ter emergências médicas, nós vamos ter doença no sábado e no domingo. Portanto, se um hospital hoje já tem que fazer com o sindicato dos enfermeiros, dos médicos, todos os anos, um acordo coletivo para permitir que se trabalhe aos domingos, isso é uma dificuldade danada. Para quem já lidou com a negociação sindical sabe o que é. Agora, ele não vai ter saída. Como é que ele vai fazer? Porque ele só pode negociar o domingo com o sindicato. Ou vai mudar a lei trabalhista também nesse aspecto, ou o sindicato vai poder permitir ou não, e em quais condições, qual custo isso vai, qual custo vai representar para os hospitais. Ou os hospitais, a depender do custo desse trabalho extraordinário, ele vai ter que contratar mais, porque ele não pode fechar. O que vai acontecer? A internação fica mais cara, a consulta fica mais cara, a medicação no hospital fica mais cara, uma cirurgia fica mais cara. E a maioria do povo brasileiro hoje tem plano de saúde. E o que vai ficar mais caro? E já é caro, plano de saúde. Então você vai ter esse impacto, primeiro. Segundo, o papel higiênico vai ficar mais caro. Por que o papel higiênico? Para quem não sabe, o papel higiênico ele é feito com uma pasta celulósica chamada CTMP e tem um processo muito simples de fabricação. Só que tem um detalhe. A indústria da celulose, ela não pode desligar os motores.
a máquina que transforma o pinheiro, a araucária ou o eucalipto em pasta celulósica, ela tem que continuar funcionando, porque se para, você perde a máquina. Então você vai ter que contratar mais gente. E as lojas? O Brasil já vem enfrentando um fenômeno de diminuição de lojas físicas em razão do comércio virtual. O que vai acontecer agora com as lojas que funcionam todos os dias da semana? E os restaurantes? E o setor de serviços? E a polícia? Como vai ser a polícia? Como vai ser com a coleta de lixo? A coleta de lixo, ela é licitada pelos municípios. Então, vai ter que haver contrato para aumentar a contraprestação da municipalidade para pagar a empresa que faz a coleta de lixo. Então, tudo vai subir. Então, quando tudo sobe, a gente paga mais no mercado e a gente paga mais no imposto. Porque como é que a municipalidade vai pagar a coleta de lixo? Ainda mais agora sem o ISS que ela tinha. Então ela vai fazer o quê? Vai aumentar o seu IPTU. E se você é dono de casa, vai pagar mais. Se você aluga, vai pagar mais do aluguel, porque o proprietário vai repassar para você. Olha o efeito cascata que isso gera. E isso vai acelerar também o processo de totenização dos atendimentos. Nós vamos chegar num McDonald's, num Burger King, que já reduziram em muito o número de empregados com os totens. Você faz o pedido na máquina e sai. Agora, nós vamos ter o que der para totenizar, vai ser totenizado. E veja, isso estava parado. Isso foi até comemorado como uma ação muito cordata do Davi Alcolumbre, mas que foi para o vinagre em razão de quem? Em razão de Alexandre de Moraes. E agora vamos falar de Alexandre de Moraes, nosso ditador, nosso Führer, nosso Gengis. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.